Pessoas que estiveram na prisão. Qual é a coisa mais perturbadora que você já viu ou ouviu? Brasil. Uma vez apagadas as luzes, você começaria a ouvir ruídos de raspagem no concreto. Os membros das gangues afiavam suas facas feitas em casa no chão de concreto. Alguém estava prestes a ser resolvido quando você ouviu aquele barulho. Coisas direto do inferno. Eu estava na cadeia municipal, mas em uma parte difícil do sul da Califórnia. Tínhamos beliches em pilha tripla na população em geral, em apenas um quarto grande e aberto. Eu tinha um beliche central e muitas vezes, à noite, os caras tentavam se masturbar furtivamente. O abanar da cama é uma desistência geralmente, você apenas tenta ignorá-la. Bem, uma noite eu estava lendo e o mal começou a tremer vigorosamente. O que não é como você faz. Quando eu estava colocando meu livro no chão para dizer a esse cara para parar, ele caiu do beliche e rachou o crânio no chão de concreto. Ele teve uma convulsão no beliche superior e caiu cerca de 7 pés e diretamente na cabeça de concreto primeiro. Foi um local horrível de se ver. Eu não, mas sei por amigos na África que, em seu país, as pessoas apanhadas em caça furtiva são frequentemente trancadas em uma cela de prisão com um leão, separadas por barras de metal. É claro, o leão é geralmente um que está sendo reabilitado e tem muito espaço para se mover. É uma cela enorme e 95% dela pertence ao leão. O preso é colocado em uma faixa estreita contra a parede. Pensei que isso não soasse muito pior do que uma prisão normal, porque o leão não pode chegar até você, mas eles disseram que até você estar lá. Você não pode imaginar como isso é aterrorizante, quando você está suficientemente perto de um leão para cheirar seu hálito, e ver seus olhos brilhantes à noite, e não consegue escapar. A comida e água do leão é colocada contra as barras de separação. Assim ele passa um bom pedaço de seu tempo voluntariamente perto do criminoso. Quando está lá, o preso não pode ficar a mais de 3 a 4 pés de distância do leão. Provavelmente vendo os comprimentos é que as pessoas irão para obter terapia de reposição de ópio como Bupi ou Suboxone, a fim de vender para outra pessoa ou porque estão sendo intimidadas a dar sua dosagem para alguém. Os presos têm que engolir o líquido na frente de um guarda e de uma enfermeira, obviamente, mas eles descobriram maneiras de contornar isto, criando pequenos coletores de papel e enfiando-os na garganta ou simplesmente ficando de estômago vazio e vomitando quando voltam às suas celas. Legítimos loucos que não fingem, mas esquizofrênicos ou qualquer outra coisa errada. Sinta pena deles porque outros detentos os confundirão. O cara sentado ali divagando para si mesmo a cada momento e os guardas apenas deixam o maluco em Genpop irritar a todos até que alguém o cale. Muita gente louca precisa estar em outro lugar que não seja Genpop. Eu estava em terapia de grupo e este cara tinha uma bola na mão quando falava e eu achei que era como algo que ele recebeu do comissário. Não pense muito nisso. Então alguém vem até ele segurando uma lata de lixo. Era uma bola de suas próprias fezes. Fiz 21 anos em solitária. Só fui colocado por 2 semanas para passar o contrabando, sopas. O cara ao meu lado já estava dentro há meses. As janelas estão foscas para que você não possa ver o mundo lá fora. Os guardas vêm 2 vezes por dia e apontam um taser para você enquanto eles rasgam sua cela. Enquanto você está nu, os gritos noturnos do cara da cela ao meu lado ficaram tão desolados. Não parecia nada humano, apenas desamparo e tristeza. Desculpe. Eu sei que você estava à procura de histórias de brigas e de canecas. Mas o que mais me perturbava era ouvir aquele homem todas as noites durante aquelas 2 semanas. Eu tinha uma cela que já estava há 30 anos. Ele estava institucionalizado. Ele já estava dentro desde os 18 anos e tinha quase 50. Ele estava cumprindo uma pena de prisão perpétua por assassinato. Conhecê-lo era perturbador o suficiente para dar arrepios à alma. Não consigo descrever o sentimento. Eu andava sobre casca de ovo ao redor dele. Ela nunca me fez nada, mas eu sabia de um movimento em falso e ele podia me bater facilmente. Ele me colocou com medo. Eu sei que ele também o sabia. Não eu, mas minha tia, que foi condenada por um crime muito grave de colarinho branco, cumpriu pena em uma prisão federal conhecida por deter a pior das piores prisioneiras violentas em que se baseia a popular série de TV Orange is the New Black. Quando ela saiu, todos os meus primos tiveram um encontro em sua casa onde ela nos contou todas as suas histórias de prisão e de longe a mais louca foi sobre uma mulher que estava lá por matar e cozinhar seu filho menor e depois alimentá-lo com seu marido por ter um caso. Não na prisão,
mas cumpri um mês na cadeia. Meu companheiro disse ela roubava os doces que eu comprava do comissário que eu tinha escondido sob meu travesseiro quando eu estava dormindo. Eu peguei uma vez e entramos em uma discussão. Ela ameaçou arrancar minha cabeça e fazer coco na boca. Este mesmo cara também estava fazendo Bruno em nossa cela. Quando soube disso, disse a Ellie para jogá-lo fora. Ellie disse que o faria. Descarregaria, mas ela apenas empacotou o sabão ao redor e escondeu para esconder o cheiro. Eu joguei fora quando ela estava no chuveiro. Durante este mesmo período, um cara da solitária foi trazido para o nosso quarteirão. Ela entrou em uma discussão com seu companheiro, disse ela, sobre quem tem beliche de cima ou de baixo. O cara da solitária tinha cerca de 1,80 metros. O outro cara tinha cerca de 1,80 metros. O outro cara tinha acabado de chegar do chuveiro. Então só tinha uma toalha posta com os pés molhados. O cara da solitária deu um soco e o colocou absolutamente para fora. Havia também um cara que entrou em nosso bloco que contrabandeava suboxone em sua carteira da prisão. Ele cagou no chuveiro, o que irritou um monte de nós. Quando os guardas descobriram que eles começaram a levá-lo para fora e ele tentou fugir. Eu tinha um amigo. Ela desenvolveu esquizofrenia e assassinou sua irmã de 8 anos e sua mãe quando ela estava na faculdade porque não tinha dinheiro para comprar o remédio e infelizmente pensou que poderia passar uma semana sem ela. Eu estava em uma cela quando o trouxeram para cá. Meu amigo tinha sangue nele e continuava gritando sobre como o sangue do período sustentava, e depois de alguns minutos estava esfregando suas fezes em si mesmo e nas paredes. Ela recebeu medicação, foi a julgamento e alegou insanidade. Foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Ele disse que não se lembrava de ter feito nada disso e profissionais médicos o apoiaram por esse motivo. Eu não sei. Parece que ele precisa de ajuda e não de prisão, mas acho que é a América. Na segunda noite em que estive em casa, ouvi os oficiais gritando para se desengatar e olhei para o meu Celi, que estava há 20 anos abatido por assassinato. Ele me disse que quando pegavam um par de caras fazendo a escritura, gritavam para que eles parassem. Este mesmo cela começou a rosnar como um cão aos meus pés enquanto eu estava deitado no beliche de cima e depois fingiu morder os meus pés. Quando ele fez isso, meu dedo do pé entrou em sua boca que o fez amordaçar. Uma vez, durante a contagem, esses dois caras começaram a fazer tatuagens com tinta queimando óleo de bebê, mas eles jogaram água sobre ela quando ela ficou muito grande e se espalhou por toda a cela. De modo que eles ficaram trancados na cela com chamas cobrindo as paredes com eles trancados nela. Estavam prestes a sair em alguns meses, mas acabaram recebendo uma sentença de 10 anos por fogo posto após o incidente. Estive na cadeia, no júri em Umadok, prisão para crianças. Minhas histórias mais loucas são da Juvie e Eduk. Surpreendentemente, tivemos um garoto no reformatório que recebeu uma sentença de 23 meses por roubar um carro. Ele tentou se matar ao cair do beliche, que é apenas como um pé meio alto, sobre o banheiro. Suponho que ele pensou que iria quebrar seu pescoço. Durante 23 meses, ele acabou sendo vigiado por suicídio, onde o colocaram em uma única cela fora da sala de guarda e tem uma câmera em cima de você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não sei como funcionam os outros jovens, mas nessa cela há um botão que você tem que apertar para pedir para sair da cama, usar o banheiro, etc. Ele acabou com um galo enorme na cabeça do tamanho de um melão. Vi um garoto de 15 anos entrar no reformatório na data de seu julgamento, que recebeu 6 anos por ter cometido roubo à mão armada e assalto com uma arma mortal. Nunca vi alguém desistir de tudo em um só momento. Mas aquele garoto adolescente estava acabado. Na JDOC tivemos um garoto chamado Júnior que apareceu e pensou que estávamos em um filme ou algo assim. A primeira coisa que ele fez foi tentar lutar contra um dos líderes de uma gangue e ali veio a se arrepender rapidamente. Todos eles saltaram em cima dele e o espancaram, por toda sua sentença não ter passado um dia onde ele não fosse um saco de pancada para aquela gangue. Qualquer chance que eles tiveram de estragá-lo ficou tão ruim que os DOS acabaram por colocá-lo na cápsula de ISO para sua própria segurança. Eu nunca fui colocado na prisão, mas estive preso algumas vezes. A coisa mais confusa que vi foi quando estive preso em Nova Orleans, há cerca de 20 anos. Eu estava no andar psiquiátrico por causa de minhas deficiências. Fui preso com amarras de couro. Um dos presos normais era um curador por alguma razão, ela estava em nosso andar, ajudando os guardas. Na cela ao lado da minha estava esse cara, realmente confuso na cabeça. Não parava de gritar. Admito que ela estava me chateando. O mandatário continuava dizendo para ele calar a boca, mas o cara não parava. Depois de um tempo,
O mandatário sinalizou os guardas e eles abriram remotamente a porta da cela do cara. Ela entrou na cela e continuou a espancar o coitado por cerca de 5 a 10 minutos. Agora lembre-se, este era o andar psiquiátrico. O cara estava em amarras de couro. Como eu, não tinha como se defender. Quando o administrador voltou a sair, ela parou na frente da minha cela e perguntou se eu tinha algum problema. Agora, posso estar incapacitado, mas não sou estúpido. Sacudi a cabeça e coloquei um olhar de medo. Eles me libertaram alguns dias depois e depois que tiraram minhas algemas, olhei diretamente para o administrador e disse a ele para rezar para que ele nunca me visse do lado de fora. Deixei de ter medo de valentões há muito tempo por um momento, pude ver o medo dele. Foi muito gratificante. Pessoal da cozinha que derramaria sabão sobre a comida extra após as refeições. Dessa forma, as pessoas não poderiam comê-lo do lixo que estava lá atrás. Outra coisa é a quantidade de pessoas que abusavam de medicamentos psiquiátricos para recreação. Zoloft, e Fechor, Lamictal, Cogentin era o pior. As pessoas comiam 20 deles e saíam para a sala de dia tropeçando tanto que não conseguiam se lembrar da última coisa que diziam toda vez que diziam alguma coisa, falando sobre ir ao barco e conversar com alguma garota no salão de jantar, levantando-se e dando uma volta pela sala de dia como se estivessem prestes a ir a algum lugar e depois tentando entrar nas celas de outras pessoas, esquecendo completamente onde estavam. É claro, esfaqueamentos, às vezes, no refeitório. E você nem sabia o que acontecia. Era tão rápido e se tornou algo sobre o qual todos falavam durante dias como se fosse algo para se ter fome. Uma criança que chegou uma semana antes esfaqueada no rosto 13 vezes no meio da noite. Algumas celas abaixo da minha. Sua cela pensou que o FBI o colocou lá para monitoramento. O olhar em seu rosto quando puxaram para fora era assombroso. Encontrei-o anos depois e ele disse que não gostava de falar sobre isso. Não estava na prisão. Mas meu último trabalho envolvia representar os funcionários das prisões, oficiais de correção, pessoal administrativo, médicos, enfermeiros, etc. quando foram processados por detentos. Um dia eu estava conversando com um cu fazendo conversa fiada durante uma visita à prisão para investigar meu caso e lhe fiz uma pergunta semelhante. O que é a coisa mais louca que você viu? BC eu estava interessado. Gui disse que já teve um emprego como vigia de cela suicida. Basicamente, quando um preso ameaçava suicídio naquela prisão em particular, ela ia à observação de suicídios. Paredes mais macias, roupas de papel sem cordel de desenho. Então não pode ser feito em ligadura. Sem sapatos, nada afiado. Porta de cela de vidro para que um oficial pudesse vigiá-lo, etc. Este oficial diz que ele foi designado para vigiar as portas de vidro de 2 celas para seu turno de 8 horas. Então ele está sentado lá fazendo seu trabalho. Ambos os detentos estavam em seus beliches, quando de repente ele viu o que ele descreveu como uma quantidade ímpar de sangue encharcando a cama de uma das celas, pingando no chão. Ele disse que o viu apenas se espalhar sobre os lençóis do cara como um derramamento de toalhas de papel limpas. Ele faz o que deve fazer, chama reforços, médicos, etc. Eles vão para a cela para tentar salvar o preso CPR etc. Onde encontraram o preso com os 2 pulsos cortados profundamente. Ela está procurando na cela por uma arma ou pedaço de metal, imaginando que o pobre rapaz contrabandeou algo para o relógio do suicídio. Não, por desmaio de coração você pode querer parar de ler aqui. Acontece que o preso tinha trabalhado seu dedo grande do pé para frente e para trás até que se soltou e foi capaz de arrancar o pé completamente. Ela então pegou a unha do pé e afiou-a em um pequeno pedaço de concreto exposto em uma parede atrás do estofamento até que ela estivesse afiada o suficiente para cortar. Em seguida, o preso usou para abrir os pulsos em uma tentativa de suicídio. Ele tinha outras histórias malucas e ouvi muitas outras de caras ao longo dos anos. Deixei esse trabalho para pastagens mais verdes depois de mais de 10 anos. Mas parti com 2 realizações primárias. Trabalhar em prisões é muito difícil e perigoso. A grande maioria das organizações sociais são apenas pessoas normais que esperam entrar e sair sem problemas ou perigo. Como em qualquer negócio onde há maçãs ruins,
Mas na maioria das vezes esses caras não estão pegando brigas ou espancando os presos por esporte. E 2. O que nosso sistema penal precisa acima de tudo é de mais recursos para a saúde mental. As organizações de proteção social seriam as primeiras a admitir que não estão equipadas para lidar com os consideráveis problemas de saúde mental com os quais os indivíduos encarcerados estão lidando. O pessoal de segurança e os detentos estão em maus lugares. Seus recursos de saúde mental simplesmente não estão lá.